Sejam muito bem-vindos à aula de hoje do Despertar da Chama Divina. Vamos falar do mal interno. Este tema é fundamental, porque muitas vezes as pessoas perguntam-se onde é que está o mal dentro de mim. Como é que eu combato, como é que eu identifico o que é isso? Está no órgão, está no espírito, está na alma, está na mente? Onde está o mal? Hoje vamos abordar o mal interno, vamos abordar o estudo das propensões para o mal e também das propensões para o bem, virtudes e defeitos. Onde está o mal no ser humano? Para vos explicar isto, eu tenho que vos voltar a falar dos vários corpos de manifestação. Eu sei que muita gente fala dos 7 corpos. Ok, podemos falar de 7 corpos. Começamos em Yeshivá, Hayá. O Yeshivá é o corpo único, é a ligação absoluta com Deus. Hayá, que é a centelha da vida, que anima tudo. Neshama, o corpo devocional, o mais sagrado dos corpos até chegarem a Hayá e Yeshivá. E depois temos Ruá, o corpo intelectual, racional, mental. Nefesh, o corpo astral. Tzelem, o corpo energético. E Guf, o corpo físico. De Neshama para baixo está o mal. Em Neshama não existe mal. A propensão para o mal existe na nossa ilusão, que nos é dada pelos corpos de manifestação, corpo mental, corpo astral, corpo energético e corpo físico. E as pessoas dizem assim: corpo físico? Mas como é que eu no meu corpo físico tenho propensão para o mal? A minha resposta é: perguntem a uma mulher com TPM. É só pré-menstrual, ela responde-vos. Se a TPM for agressiva, ela vai-vos dizer com que propensão ela fica nesses dias. E o ser humano, o homem também. O homem que no seu corpo físico o alimenta de alimentos demasiada carne, demasiada testosterona, que faz exercícios violentos, que passa a sua vida a cultivar um corpo para combater. Não falo das artes marciais, que têm uma parte moral, falo só dos esportes de combate. Eu raramente, muito raramente, vejo um lutador de boxe que, se tiver um problema na rua, não dê 2 socos num cara. Há alguns, mas há muitos que, infelizmente, a solução deles é a violência, porque o seu corpo foi preparado para a violência. Vamos começar a estudar o mal dentro do ser humano e a propensão dentro do ser humano de baixo para cima. Até a nossa predisposição genética, que traz a nossa personalidade, aquilo que somos, já traz uma certa inclinação para sermos pessoas mais compassivas, ou mais nervosas, ou mais egoístas. Claro que isso não está só nos genes, mas as predisposições existem. Por isso é que há pessoas que têm uma psicopatia, que nascem com doenças que desalteram profundamente a personalidade. Como controlamos o mal no corpo físico? Primeiro, não comam tanta carne. A carne está carregada de uma energia extremamente negativa. A carne tem muito elemento de fogo e leva-vos a terem tendências mais violentas, mais iracundas. Reduzam o consumo de carne, especialmente de carne que seja proveniente do sofrimento terrível que muitos animais passam nos matadouros, etc. Tudo isso vocês vão absorver quando comem. Mas a carne em si, nem que tenham feito um ritual para o animal, a carne em si tem elemento de fogo e, se bem que vos dá energia, e se ela for consumida moderadamente e sempre purificada, aquele que vai comer a carne deve fazer uma bênção, pedir a iluminação do próprio animal, agradecer e remover a parte pior que se pode remover da carne. Bem, já faz um grande serviço e a carne não impacta da mesma maneira que impacta aquela pessoa que simplesmente a come. Consumam moderadamente carne. Não precisam de ser vegetarianos, os que puderem ser, podem ser, mas não façam as refeições. Existe o peixe, existem os vegetais, existe outra coisa para além da carne.
Existe carne branca que não é tão agressiva. A vossa alimentação e o cuidado que vocês têm com o vosso corpo físico já ajudará numa propensão mais positiva. Se vocês beberem, se vocês viverem intoxicados com drogas, se consumirem demasiada carne, vão ter uma inclinação para o mal. E a inclinação para o mal não é só para a violência. Todos os defeitos. Façam uma alimentação saudável. Comam verduras, comam legumes, comam peixe. Moderem o consumo de carne e já estão a ajudar muito o vosso corpo físico a caminhar em direção ao bem. Utilizem o vosso corpo para o bem. Façam tarefas físicas que engrandeçam o vosso espírito. Não façam só desportos de combate. Querem aprender a defender-se? Façam uma arte marcial, porque ela tem outra componente. Ela vai trabalhar a perfeição, ela vai trabalhar a precisão, ela vai trabalhar o controle. Não vos vai pôr como um touro em frente a um toureiro e tem que chegar lá e destruir. Porque isso é o que fazem a maioria dos desportos de combate. Isso vai manipular o vosso corpo. Depois vão tomar suplementações para ficarem extremamente agressivos. Alguns tomam, sabe lá Deus que tipo de substâncias, para ficarem grandes. Depois o vosso corpo físico tem uma predisposição para a violência. Há um caso, e é importante que vocês percebam que mesmo para o corpo físico é muito importante que vocês pratiquem. Cultivem o Tai Chi, por exemplo, Qigong, etc. Há uma série de doutrinas que são boas, mas assim, simples práticas de alongamentos, exercício físico construtivo, ajudará o corpo físico a ter uma inclinação para o bem. Vocês não devem esquecer nunca que a vossa própria prática espiritual vai modular o vosso corpo e o vosso cérebro para uma inclinação positiva. Há um caso de uma pessoa que nós conhecemos, que na altura fez um tratamento, ele tinha TPMs terríveis e a luz divina incidiu sobre o corpo dessa pessoa. E ela foi curada num dia. Tinha andado 20 anos a tentar tratar-se, num dia foi curada. E a pessoa seguiu o caminho durante algum tempo com retidão, mas passado um tempo voltou a cair nos velhos hábitos, em atitudes incorretas, e essa luz divina que lhe foi colocada foi embora. Sabem o que é que aconteceu? A TPM regressou. Imediatamente a inclinação para o mal no corpo físico regressou. Isto para vos dizer que se vocês praticam, o vosso próprio corpo físico começa a ter uma inclinação para o bem. Ficam mais calmos, a vossa pressão arterial modifica-se, o vosso humor modifica-se, o vosso estado de espírito modifica-se, conquanto vocês praticam e carreguem o corpo físico pela força energética que provém das práticas. Agora, se vocês se expuserem ao mal, se continuarem a tomar atitudes erradas, mesmo as predisposições do corpo físico vão regredir. Portanto, é importante que quando vocês começarem a fazer este caminho, quando vocês seguirem este caminho de uma maneira correta, não sejam diletantes, não saltem de umas coisas para as outras. Um dia sou bom, outro dia sou mau, um dia como demasiada carne, outro dia acho que não vou comer nenhuma, depois passo uma semana inteira a comer. Sejam sérios, moderem. No equilíbrio está o controle do mal no corpo físico. Agora vamos falar do corpo bioenergético, predisposição do mal no corpo bioenergético. Existe, sim. Há ambientes, eu não vos estou a falar de pessoas a falar, a pensar, só vos estou a falar dos ambientes. Há ambientes que têm uma energia positiva, chamemos assim, magnésia modulada positivamente, e ambientes que têm uma energia negativa, ambientes ruidosos, com música agressiva, com poluição visual, onde os ideais são negativos, criam uma energia negativa, criam uma força negativa à qual vocês vão estar expostos e ela vai entrar no vosso corpo energético. E o que é que vai fazer? Vai modular o vosso corpo energético para a inclinação para o mal. Yetzer Hara. Ou seja, corpo físico está a falar de boa alimentação, boa disciplina, disciplinas de perfeição. Façam dança, façam balé,
Façam uma arte marcial, agora não façam desportos violentos, nem andem a treinar tiro, porque vocês vão preparar o vosso corpo para a agressividade, à exceção, como é óbvio, de profissionais de segurança que têm que o fazer e têm que contrapor isso com um excelente trabalho emocional e intelectual, e eu acho que eu tenho mesmo que o fazer, porque senão há muitos casos, nós sabemos o que acontece. A nível energético, a luz, o som, a imagem modificam o ambiente e carregam lugares que tenham uma modulação negativa, vão transmitir uma carga negativa. E as pessoas que estiverem expostas lá vão ficar mais propensas a cometer erros. Vamos falar agora da Nefesh. O corpo astral é o corpo dos desejos, das vontades, dos apetites. É um corpo emocional das emoções. E esse tem que ser muito bem limpo e muito bem trabalhado. Nefesh é também aquilo que potencia o corpo físico. Nefesh, o corpo astral, foi o responsável pela construção do corpo físico por vários fatores que estão associados com o tico na reparação daquilo que fizeram, karma, destino. E ele colocou-vos na família que estão por vibração semelhante. Ele vai, através daquilo em que vibra, para um lugar que seja compatível com ele. As vossas emoções têm que ser muito bem trabalhadas e nós vamos dar técnicas para isso. E é importante que entendam que o corpo Nefesh, o corpo astral, o corpo emocional, é a primeira base a controlar para evitar cair no erro. A inclinação para o mal normalmente vem numa emoção. Nem vem num pensamento, não vem numa emoção, vem naquilo que vocês sentem, na emoção que vocês estão a exprimir. Isto leva-me àquele ponto que falamos dos demónios. Uma pessoa que tem emoções negativas, que viva na angústia, que viva na ira, que viva no descontentamento, que viva na insatisfação, que viva na inveja, o que é que ela vai fazer? O que é que ela vai transmitir? Coisas boas? Não. Absolutamente não. A sua presença vai ser negativa. A sua ação vai ser negativa. Porque as suas emoções são a base dos seus pensamentos e a base das suas atitudes. Controlar as emoções é fundamental. E nós já ensinamos o exercício matinal à VAM para começarem o dia com emoções positivas. Vocês terão que aprender, e será dada uma prática própria, a parar uma emoção negativa e imediatamente ela chega. E aqui isto leva-nos a falar do alerta consciente. Estão a entender como estes exercícios são todos importantes? Se vocês estiverem conscientes no vosso dia-a-dia, vocês vão perceber quando uma emoção negativa anima em vocês e se começa a exprimir. E então vão aprender um método para a parar. É muito importante controlar uma emoção para depois controlar um pensamento e para depois fazer uma ação contrária à emoção negativa que se gerou. E essa prática será dada na próxima aula. O Nefesh é o corpo que tem os ímpetos, os instintos que vos puxam, modulando-vos ou para o lado negativo ou para o lado positivo. E aqui eu tenho que falar daquela fábula, aquela história, é uma metáfora que explica a base de como cultivar as virtudes e como eliminar os defeitos. E reza a história o seguinte: certo dia, um discípulo vai ter com o mestre e diz-lhe assim: mestre, eu quero estar mais perfeito, mas eu não sei como vencer as minhas virtudes em relação aos meus defeitos. Como é que eu posso fazer com que se exprima em mim o bem, Yetzer Tov, e não se exprima em mim o mal, Yetzer Hara? Se o mal tem tanta força e por vezes vem, eu tento equilibrar-me, mas como é que eu vou fazer vencer as minhas virtudes?
E então o mestre diz o seguinte: tu tens dois lobos e eles são do mesmo tamanho. O lobo branco são as virtudes e o lobo negro são os defeitos. E os dois lobos andam à luta. Qual deles ganha a luta? E o discípulo pensa: se os dois lobos são do mesmo tamanho, estão à luta, diz: mestre, não sei, eles são iguais, como é que eu vou saber? O mestre dá-lhe a seguinte resposta: ganha aquele que tu alimentares. O que é que isto quer dizer? Alimentar um lobo significa dar existência, dar manifestação, dar presença aos nossos bons pensamentos, emoções e ações, alimentar o lobo branco, ou então alimentar o lobo negro, alimentar emoções negativas, pensamentos negativos e ações destrutivas e negativas. Aquilo que nós fizermos é o que vai definir qual o lado vencedor em nós. E fazer não é só atuar, aquilo que nós sentirmos, aquilo que nós pensarmos e aquilo que nós fizermos vai definir quem vence a luta. Hoje em dia, até se sabe isto de uma forma mais perfeita. Um hábito, até no corpo físico, voltamos a falar do corpo físico, gera um caminho neural no nosso cérebro. Quando nós começamos a cultivar determinado tipo de emoção, pensamento e ação, os nossos neurónios criam mais dendrites e axónios entre eles que manifestam esse comportamento e tornam-no um comportamento mais comum. Isto acontece, por exemplo, quando começamos a conduzir, a dirigir. Primeiro, aquele que vai dirigir o automóvel olha para o volante, olha para os câmbios, olha para os pedais, olha para os indicadores, olha para tudo. E, no entanto, sente uma grande dificuldade em ter que controlar aquilo. Mas, passado algum tempo, vai ficando mais fácil. Até que, com 2 anos de prática, ele vai a conversar, vai a comer, vai a fazer tudo. Às vezes até coisas que não deve, que vai ao celular e está a conduzir e nem pensa no conduzir. Criam um mecanismo automático. E é importante que vocês compreendam que quando fazem determinado estilo de vida, quando cometem o erro de, por exemplo, começar a falar mal dos outros, entrar em conversas negativas, isso torna-se um hábito. Como conduzir, é mecânico, dão por vocês, já estão a falar mal de A, B, C ou D. E esse hábito abre-se. Como é que vocês reagem ante uma situação? É logo com violência, insultando as pessoas, diminuindo-as, fazendo-as sentir-se mal? Se começarem a fazer isso, torna-se um hábito. Qual é o vosso tipo de discurso? Qual é o vosso tipo de emoção? Qual é o vosso tipo de ação? Aquela que vocês começarem a escolher vai ser o hábito que se cria. Portanto, alimentem o lobo branco, matem de fome o lobo negro, e isso só se faz estando atento e não permitindo que emoções negativas levem a pensamentos negativos e que o conjunto leve a ações nefastas. É assim que cultivam as virtudes, não cultivando os defeitos, não dando expressão aos defeitos e dando expressão às virtudes, sendo altruísta, tendo uma boa palavra, evitando julgamento, construindo algo com as pessoas. Não significa que vocês sejam trouxas, porque infelizmente o mal por vezes é preciso pará-lo, mas não contaminem o vosso coração. Não contaminem aquilo que vocês pensam, não contaminem as vossas emoções, o vosso coração, não atuem mal. Quando tiverem que parar alguma coisa negativa, parem-na, mas que o vosso interior esteja limpo e puro. É fundamental ter esta disciplina para ajudar, lembrem-se sempre, ao crescimento
e à descoberta da vossa verdadeira natureza e da bondade que dela emana. Isto são ferramentas acessórias, das quais vão precisar. Finalmente, vamos falar de Ruá, o corpo dos pensamentos, o corpo racional, intelectual, o corpo que vos governa durante o dia, porque o Nefesh, se vocês virem durante a noite, quando estão no sono, vocês fazem todos os vossos apetites, os erros, os defeitos, manifestam-se nos sonhos, porque não há intervenção da razão. Mas quando existe a razão, é a razão que controla as emoções e que controla as ações, porque os corpos controlam-se sempre de cima para baixo. No domínio, no governo do Ruá, vocês têm que parar os processos racionais destrutivos, preconceitos, por exemplo, julgamentos, ideias formadas sem base e crenças equivocadas, que sejam destrutivas em relação aos outros. Tudo isso são os principais defeitos intelectuais, o sentido de superioridade, o discurso sarcástico, o discurso cínico. Tudo isso são os defeitos do corpo Ruá, do corpo mental e racional. Cultivem pensamentos positivos, cultivem pensamentos edificantes, cultivem o otimismo. É fundamental que vocês cultivem o otimismo e que cultivem uma atitude positiva perante a vida. Se vocês caírem no pessimismo e no negativismo, vão alimentar um terrível defeito que depois se vai exprimir e vai fazer da vossa vida um lugar bem menos confortável. Alimentem o lobo branco. Pensem, utilizando as 3 peneiras de Sócrates. E os exercícios práticos para este tipo de controle assentam em muito no alerta consciente e na intervenção direta que vocês fazem ao longo da vossa vida e no vosso dia-a-dia. O assunto desta aula foi este e nas próximas aulas vamos ensinar os métodos práticos para conseguirem fazer na prática aquilo que estão a aprender na teoria. Sendo que tenho sempre que vos dizer que a base da vossa prática de núcleo será precisamente aquilo que vos vai ajudar a completar todos estes passos. Até à próxima aula.